Eduardo, eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Essa agenda de política externa e de defesa é uma agenda que passou a andar muito próxima da outra depois do fim da União Soviética. Inaugurou-se essa nova ordem, nós tivemos vários conflitos internacionais, esse não é o primeiro. Nós tivemos no coração da Europa o desmembramento da Iugoslávia, que de um país virou 6, Kosovo, Eslovênia, Sérvia, Montenegro, Bósnia, Croácia, tudo isso era um país só, bombardeado pela OTAN e desmembrado. Depois nós tivemos o caso do Iraque, ocupação, invasão, a Líbia também aconteceu a mesma coisa, recentemente a Síria. Então esses conflitos naturalmente levam a que essas potências, porque são potências, Estados Unidos, China, Rússia, entre outras, tenham muito cuidado com as suas fronteiras. Então a Rússia se sente ameaçada. Claro que a gente não pode defender guerra, não pode defender a ocupação de territórios, eu estou apenas procurando uma explicação histórica para o que aconteceu. Então nós tivemos o avanço da OTAN, todas aquelas repúblicas do Báltico, Letônia, Lituânia, Estônia, a Polônia, todos eles entraram na OTAN. E mais recentemente a Ucrânia também ameaçava ou pretendia entrar na OTAN. E acho que foi esse episódio que terminou por desencadear essa operação militar entre países que comungam a mesma origem, a mesma história. A Rússia, inclusive, diz que a sua origem étnica é o Principado de Kiev, que é a capital da Ucrânia, e nós temos hoje uma situação muito difícil, mas acho que definitiva, não tem retorno. O que é que agora vai acontecer? Uma guerra mundial por causa disso? Eu não creio, e provavelmente os russos devem ter calculado os efeitos dessas sanções materiais, fizeram há 15 dias um grande acordo com a China para resistir provavelmente às sanções impostas pelo Ocidente, e fica aí a situação do Brasil nessa encruzilhada. Eu me lembro, ministro, que há alguns meses falávamos sobre uma, não vou dizer possibilidade ainda que remota, mas um anseio, um desejo do governo brasileiro de integrar esse grupo chamado OTAN, que agora está em todas as manchetes. E me lembro também que houve até um certo desapontamento por parte de algumas autoridades quando a Romênia foi anunciada como novo integrante, né? Então o Brasil, que naquele momento se colocava mais próximo então dos aliados, mais próximo da Europa Ocidental, mais próximo dos Estados Unidos, agora tem uma posição talvez um tanto uma incógnita, na verdade, porque houve a visita do presidente brasileiro a Vladimir Putin. O governo brasileiro foi cobrado justamente pelos Estados Unidos a condenar duramente essa invasão. Na avaliação do senhor, qual deveria ser a posição mais adequada do Brasil nesse momento? Carla, a Rússia já ocupou um pedaço da Ucrânia em 2014, no governo da presidente Dilma, às vésperas de uma reunião dos BRICS que aconteceria no Brasil. Não houve também nenhuma condenação por parte do governo brasileiro. Aquela invasão da Crimeia e a anexação da Crimeia por parte do governo russo. Não houve porque o Brasil tinha cuidado com a Rússia por causa de relações antigas, de cooperação, de acordos comerciais, e o Brasil sempre procura ficar equidistante. O que acontece é que a OTAN, na verdade, ou os membros da OTAN, hostilizaram muito o Brasil na agenda do meio ambiente, na agenda da Amazônia. Houve uma hostilidade muito grande dos países da Europa Ocidental. E, naturalmente, buscando algum tipo de aliado dentro dos BRICS, porque foram os únicos países, a China, a Rússia e a Índia, que não se somaram a essa ofensiva contra o Brasil por ameaça de invasão, a possibilidade de encontrar um aliado em relações internacionais, a necessidade de potássio para a nossa agricultura, que é o fertilizante, que passou de 300 para $1.000 a tonelada, e nós dependemos do fornecimento da Bielorrússia, da própria Rússia. Então eu acho que o Brasil vai ter muito cuidado. Não vai naturalmente apoiar a invasão da Ucrânia, evidentemente que não vai fazer isso,
vai fazer uma condenação muito cuidadosa, talvez sem citar nominalmente o país, não vai romper com os Estados Unidos, mas também não vai aderir à posição americana. O Brasil vai ficar equidistante, que na minha opinião é a posição mais cuidadosa. Nós não devemos nos aliar na disputa entre as superpotências, disputas geopolíticas, militares, diplomáticas, comerciais. Nós não devemos ter um aliado, nós devemos trabalhar com todos os blocos. Nós não somos nem amigos unilaterais de um país nem de outro. Nós temos boas relações com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, e devemos perseverar nesse caminho que é a tradição diplomática do Brasil, e acho que é o que o Itamaraty fez nesse momento. Fez o que o Brasil fez em 2014, no governo da presidente Dilma, ou seja, equidistância dessas disputas.